Eu acho que ela não está ouvindo. Eu acho que a Sara não ouve. Vamos continuar. Vocês estão ouvindo? Está todo mundo me ouvindo bem? Tá falando Eu comigo? acho. Eu estava falando para você continuar orando. Ah, cheguei agora. Tava subindo o elevador. Ah, sim. Pai querido, Deus amado, Senhor, nós louvamos. Ah, estava sem internet. Senhor, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome. Te exaltamos, Pai, pela vida de cada um aqui. Deus, tu toma a mente, Senhor, de cada um. Tira, Senhor, todo espírito, Pai, de distração, Senhor amado. Senhor, traz uma blindagem, Senhor, especial na mente de cada um, Senhor amado. Traz uma sabedoria sobrenatural. Para que cada um dos teus filhos, Senhor, venha absorver, Senhor amado, todo o conhecimento, Senhor, que será, Senhor, transmitido, Deus, através da tua serva esta noite, que, Senhor amado, que haja, Senhor amado, libertação, que haja uma transformação, que haja um quebrantar, que haja uma mudança, Senhor, uma metanoia, uma mudança de mente, que todo espírito de religiosidade, Senhor, nas nossas vidas sejam quebrados, Senhor, que haja, Senhor amado, um sobrenatural, que possamos ver, Senhor, os nossos olhos espirituais, possamos ver com nossos olhos espirituais abertos, que possamos ter a tua mente, Pai, a mente de Cristo, Pai querido, que tudo aquilo, Senhor amado, que aprendemos ao longo da nossa vida, que todos os conceitos errados, Pai, que aprendemos, Pai querido, que sejam lançados no mar do esquecimento e que tu venha trazer, Senhor, a realidade que tu queres que venhamos aprender na noite deste dia, o conhecimento que tu queres que venhamos aprender, Pai querido. Então, Senhor, traz uma blindagem, traz, Senhor, abre a nossa mente, abre os nossos olhos espirituais. Dá-nos, Senhor amado, um espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, Pai querido. Tira de nós, Senhor amado, todo julgamento, Pai querido, que estejamos abertos, Senhor, para receber, para aprender, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Vamos entender como foi formada a Grécia. Depois que nós saímos da Babilônia, a Grécia Antiga foi formada não só por uma parte da Europa, mas também por uma parte que veio dos povos da África. Então, a Grécia foi formada por uma parte do povo da Pérsia, que era o povo do Líbano, que foi denominado separado. E essa civilização veio ainda gerada dos povos de Noé, da arca de Noé. Quando Noé para a arca, o povo ali foi dissipado. E essa civilização veio pela península da costa do mar Mediterrâneo. Esse povo foi habitante dos cinco, de cinco períodos arcaicos e clássicos, marcados por cidades e estados de Atenas até Espartas. Foi período de guerra, aonde dentro dessa cultura da Babilônia, da influência de guerra, trouxe a influência de Alexandre Grande. Ele, Alexandre Grande, era um conquistador. Todo mundo sabe que ele, na época de Nabucodonosor, ele foi um cara que ele era assim, envolvendo em conquistar terras. Ele era muito novo, era um cara guerreiro
e ele sai conquistando terras. Embora ele tenha morrido muito novo, ele conquista uma parte da Espanha, e essa parte da Espanha gera também essa parte da Grécia. Quando Alexandre morre, dentro desse povo, trouxe a um povo a reação da helenetização. Era um povo, eram os helenêuticos, era um povo que trouxe uma cultura dos essênicos. Eles trazem não só essa cultura matemática, também eles começam a trazer vamos dizer, um novo dialeto dentro dessa cultura. Os gregos trazem, os babilônicos trouxeram a soma. Lembra que eu comecei a falar da época passada, que os babilônicos trouxeram a soma de juros compostos. Eles trouxeram essa sabedoria. Os gregos trazem uma cultura de vários dialetos, porque não só eles na conquista eles trazem outros povos, e Roma começa agora a trazer também essa junção junto com a Grécia. Então, era um país que começa a crescer, a se encontrar através de Alexandre Grande. E ele vai, quando nós conhecemos a história dos Macabeus, que foi exatamente numa das conquistas de Alexandre Grande. Quando nós formos estudar as festas, nós vamos ver que Alexandre Grande, por ser um cara assim, que ele não tinha temor a nada, ele entra dentro de uma, vamos dizer, é, 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 não era assim, uma. Não, gente, vamos dizer, uma colônia judaica, e ali ele toma posse daquela colônia. E ao tomar posse daquela colônia judaica, ele sacrifica um porco dentro daquele templo judaico. Essa é a história da Hanukkah. Lá na frente, quando estudarmos, Hanukkah não é uma festa judaica. Hanukkah, dentro das festas, ela fala de um milagre, de uma guerra. É a guerra dos Macabeus. Ela não nós não levantamos como festa, nós levantamos uma lembrança de um operar, de um milagre aonde Deus operou dentro do povo, porque houve um sacrifício de um porco que Alexandre Grande faz ali dentro de um templo judaico, ou seja, uma ofensa dentro daquele povo. E foi isso que traz vamos dizer, uma afronta para aquele povo. E dentro da cultura grega, romana, esse povo, a Grécia, ele não só traz a cultura, como ele tem uma autonomia para muitos deuses. Ele era muito politeísta. Se a Babilônia já tinha alguns deuses, a Grécia, como era um povo de muita filosofia, tinha Platão, tinha Sócrates, meu Jesus, Sócrates, eles tinham domínios da Seleucrates, eles tinham Epifânio, eles tinham os teatros, ele tinha a cultura
dos Jogos Olímpicos. Então, a cabeça deles não era uma cabeça voltada ao cristianismo. Não, eles não tinham nada de é, cultura de temor ao Senhor. Não, a função deles era viver assim, seria o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar e a vida me leva e a vida leva eu. Eu sou inteligente, eu tenho dinheiro, eu tenho os corpos, eu tenho a sabedoria, porque eles tinham os filósofos, eu tenho jogos, e eu tenho uma grande conquista, porque eles conquistavam dentro da cultura, dentro do Mediterrâneo. Eles traziam da África muita coisa, eles traziam o óleo, o cedro do Líbano, que tanto que a estátua e a ponte que levava para a estátua de Diana, em Efésio, era trago lá do Líbano. Eles traziam do Líbano, eles traziam da Pérsia, tudo, eles tinham uma estrutura para trazer para a Grécia tudo que era necessário para a construção da cidade. Então, quando você tem uma estrutura financeira grande, você não precisa de Deus. Quando você tem dinheiro, você fala assim: eu vou precisar de Deus para quê? Se eu tenho dinheiro, se eu tenho. Em que eu vou precisar de Deus? Eu tenho saúde, e se eu não tenho, eu compro, eu tenho jatinho, então para quê? Eu tenho os melhores corpos. Então, o sistema da Grécia era um sistema filosófico aonde eu não preciso me render ao Deus dos judeus. E quando Daniel começa a prever em Daniel 8, nós vamos começar a entender a cabeça e o que Deus começava a mostrar em Daniel 8:18. Ele começa a falar assim: e estando falando comigo, caí meu rosto em terra, adormecido, e ele, pois, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber que há de acontecer no último tempo da ira, porque há de exercer no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Ou seja, a Pérsia, hoje em dia, a gente sabe que é o Irã, né? E o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os dois olhos é o rei primeiro. E ter sido quebrado e levantado os quatro lugares dela. Significa que são os quatro reinos que levantarão na mesma nação, mas não com força dela, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações e fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente e prosperar e fará o que lhe aprouver. Destruirá os fortes e o povo santo. Nós sabemos que essa visão que Daniel teve está ligado o Irã, está ligado à Rússia, está ligado à China e está ligado aos Estados Unidos.
São os 4 povos. São a guerra que irá começar no milênio. Esses 4 povos é a visão dos 4 reinos que vão se levantar. Então, quando o Senhor mostra ali a Daniel esse animal que vinha com força, é o mesmo animal que Deus está mostrando em Apocalipse. A palavra de Deus nos fala que essa valorização extrema da razão, quando nós vimos que essa guerra que se levanta ali contra Israel, todo o tempo, o Líbano, o Iraque, o Irã, a união dos povos contra Israel, sempre foi a tomada de não aceitar Israel como Estado. Ninguém quer que Israel seja um Estado. Por quê? Israel é o povo escolhido. E o anticristo não quer o Israel. E a figura em que os Estados Unidos apoia Israel não é o apoio, é o anticristo. Essa palavra de Donald Bush dos Estados Unidos, esse tempo todo apoiando Israel, não é um apoio para com Israel, é por onde se levantará o anticristo. Não vai ser de uma maneira de guerra, vai ser de alguém que se diz amigo. Porque aquele que diz inimigo é declarado o anticristo. Mas aquele que diz amigo, esse vai se favorecer. Então, a busca do conhecimento e da sabedoria humana, esse é o povo da Grécia, o questionamento de tudo. A cultura grega antiga era considerada a principal matriz da civilização ocidental, influenciada pelas áreas fundamentais, como a filosofia, a política, a arte e a ciência. O legado grego introduziu o pensamento racional, a razão e o misticismo. O conceito da democracia, dos teatros, dos Jogos Olímpicos e as ideias de beleza clássicas que moldam o mundo moderno até o dia de hoje. O homem era o centro do entendimento. No sistema cultural, na eletização, a expansão da cultura da Grécia nos outros povos trouxe o costume, a língua e o pensamento. A filosofia e o pensamento racional trouxe o mito que iniciava com Sócrates, Platão e Aristóteles, fundamentando o pensamento científico oriental, ou seja, o conceito trazia um governo aonde tudo era centralizado. Quando nós entendemos que os dias da semana foi fundamentado e trocado a partir do conhecimento de uma mesa redonda, aonde trouxe para que a igreja entrasse, ou a política aceitasse aquilo que foi determinado para a igreja. Até hoje é assim. A igreja, por isso que nós trouxemos esse entendimento de sair da religiosidade, porque a nossa mente foi determinada por Roma. Quem traduziu a Bíblia foi um padre.
E esse padre trouxe o conhecimento da cultura de Roma. Quando o Senhor trouxe um entendimento profético, foi exatamente para nos tirar da mente grega e nos limpar de tudo aquilo que era domínio da Grécia ainda dentro da nossa cultura, dentro das igrejas. Nós comemorávamos o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças. Tudo isso é uma cultura de adoração aos ídolos. Os dias da semana está ligado a uma adoração a um ídolo, Apolo, Lilith, que foi determinado por uma junção política, declarado para trazer para dentro da igreja em unidade com a política. Para isso, o Senhor trouxe sabedoria e entendimento para tirar a igreja dessa cultura de adoração de imagens, porque priorizando a nossa mente da adoração de imagens ainda no dia de hoje. Então, essa lógica do conhecimento científico e ideológico de adoração de imagem ainda permanecia até o dia de hoje. A filosofia, a retrólica e a lógica moldava a nossa forma de adoração. Até pouco tempo, nós levantávamos uma árvore de Natal, comemorávamos para acerar dentro do dia 25 de dezembro, dizendo e declarando que aquele dia era o dia do nascimento do Filho do Deus vivo. Então, era um sistema religioso aonde os principais deuses da Grécia eram os deuses olímpicos ligados às constelações de cada signo, de cada mês do ano. E isso é declarado, e eu vou trazer isso bem claro agora, mas quando estudarmos os tronos, vocês vão identificar de maneira mais clara ainda. Os principais deuses gregos dos 12 tronos do Olímpicos eram Zeus, que era o Monte Olímpico, que era céu e rei, Hera, que era casamento e rainha, Poseidon, que era dos mares, Atenas, que era sabedoria, Ares, que era guerra, Deméter, agricultura, Apolo, que era luz e arte, Artemis, que era da graça, Hefesto, que era fogo e forja, Afrodite, que era do amor, Hermes, mensageiro, Dionísio, vinho e festa. Mas, para vocês entenderem como eles frequenciavam as constelações de cada mês. Quando eles declaravam Zeus como rei, eles declaravam que Zeus era o deus dos céus e dos trovões, ou seja, Zeus era o deus Apolo, eles declaram que é o domingo para ele. Ele atua na constelação do signo de Leão. Então, ele declara que Zeus como o deus da guerra, dentro da constelação do signo de Leão. Ele traz essa frequência para as pessoas. Então, quando a gente estuda sobre os tronos, nós estudamos para sair da frequência desse demônio, porque foi declarado
que no dia do teu nascimento e no dia da concepção, você foi consagrada a esse demônio, um deus do Olimpo. Então, quando a gente faz a renúncia, é por isso que estamos estudando isso, esse mapeamento, para você entender o porquê que você renuncia. Renuncia esse oferecimento que, sem mesmo você entender, no dia que você nasceu, havia um trono que regia o dia do seu nascimento e indiretamente houve uma consagração e você sai dessa frequência através do sangue do nome de Jesus. Hera, ou Hidra, é a rainha declarada que ela abençoa o casamento e nascimento, sedução, idolatria disfarçada de poder. Tudo mentira. É um demônio chamado Lilith, age debaixo da constelação de Câncer. Poseidon, ele age nos mares e terremotos. Ele atua como Hades na constelação de Escorpião. Atena, deusa da sabedoria e da estratégia. Era um trono da Grécia, era uma deusa adorada na Grécia, que age na constelação de Gêmeos. Ares era um deus da guerra, da violência, adorado na sepultura e no abismo, hoje conhecido como São Jorge, como Ogum. É a constelação de Áries. Deméter, deusa da agricultura, das estações, age na constelação de Virgem. Mais uma vez, Apolo traz a luz, a música, a cura, é o deus Sol, mais uma vez, na constelação de Leão. Artemis, ou Ceres, deusa da caça, vida selvagem, na constelação de Sagitário, também ligada na constelação de Câncer. Por quê? Porque esses deuses trabalham numa tríade, como se fosse uma pirâmide. Quando um está no topo, dois estão na ponta, dando estrutura, ou seja, sabe aquele, vou pedir ajuda os universitários, então um apoia o outro, um frequencia o outro. Quando um está na frequência, mandando a frequência sobre a sua vida, ele está pedindo ajuda os outros dois que estão nos duas pontas da pirâmide. Então, quando o que eles falam é o decanato. Tem um negócio assim de decanato. Ah, é o decanato tal. É isso. É um mandando a frequência para o outro. Esses eram deuses do Olimpo, ligados à mitologia. Vamos falar outro. Hefesto era o deus da fogo e da forja, usado pelos artesãos. Era o deus da constelação no signo de Capricórnio. Afrodite, deusa do amor, da beleza, com seu filho, que era Peixes, chamado Eros, na constelação de Touro, que é Afrodite, tem a frequência de Peixes, que influencia a constelação de Libra, quando eles estão unidos na constelação de Touro. Então, Lilith, na constelação de Câncer, influencia Artemis, ou Artemis em Touro, que influencia
Atenas na constelação de Gêmeos e ela influencia Têmis na constelação de Libra. Então, o mesmo demônio vai frequenciar quatro constelações. Ela vai jogar as setas e a frequência em quatro signos diferentes. Essa frequência vai trazer inquietação, briga, sono, perturbação, amarrar a vida financeira, guerra dentro de casa. Por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, às vezes, você não está entendendo o porquê que as coisas embaraçaram, as coisas estão de cabeça para baixo, porque o demônio está agindo numa área e está jogando as setas e frequenciando a tua vida, porque ele está naquela área, numa constelação, mas ele está mandando as setas porque ele tem uma frequência, uma unidade. Quando Lilith está, que ela é a cabeça, e Lilith, por ser cabeça, ela é a mãe, ela é a jovem, ela é mãe, ela é jovem, mas ela é a velha. Na jovem, quando ela está frequenciando Hades em Escorpião, ela é Hécate, porque Hades levou Hécate para o submundo. Então, ela é frequenciada por Ceramides, porque ele se apaixona na mitologia por ela quando ela era nova. Então, 6 meses ela fica no submundo com Hades, e 6 meses ela volta como mulher. Quando ela volta como mulher, ela volta na frequência de Lilith. Então, ela volta no encantamento. Pombagira rainha, Pombagira Maria Padilha, Pombagira das Sete Saias, navalhada. Então, ela volta no encantamento. Mas essas pombagiras são demônios demônio ralé. A Lilith, ela é o principado, ela não incorpora, ela só frequencia, ela só manda os raios. Quem incorpora são esses demônios pequenos. Mas Hécate é aquela que no Hades, junto com Cronos, recebe os filhos que são abortados. É Hécate Cronos que trabalha. Cronos é o mesmo que Jano, é o mesmo que Moloque, que come os filhos, que come as sementes. Por isso que fazemos o Shabat, porque quando você faz o Shabat, você devolve para o Senhor a tua semente, a tua semana. Você entrega para o Senhor toda a tua semana. E quando você entrega para o Senhor a tua semana, você não é roubado. Então, Cronos, que é o devorador, na mitologia, ele comia os filhos. Então, ele não vai comer as tuas sementes. Então, no submundo, Hécate, que ela se apaixona por Hades, na mitologia. Então, 6 meses ela está no submundo. Então, quando Artemis, que é a mesma que Ceres, é a deusa da caça e da vida selvagem, na constelação de Sagitário, também está ligado à constelação de Câncer. Quando ela está na frequência de Sagitário,
ela atua na frequência de câncer, mandando também as mesmas frequências. Quando ela está em Afrodite, deusa do amor e da beleza, ela atua com o seu filho, que é Peixes, que é Eros, na constelação de Touro, que é agora no mês de maio. Ela tem a frequência e a influência de Libra, porque Afrodite, ela trabalha com o amor, com a beleza, com a sedução. Então, toda era que é o Cupido. Então, ela age frequenciando, mas vocês não pensam que essa história de amor, sedução, vai trazer bênção para você, não. Isso é tudo diabo, tá? Ele só vai arrebentar a tua vida. É tudo mentira. Porque os deuses do Olimpo, eles atuavam como oferenda, eles eram demônios. Eram deuses que foram confrontados com Paulo. Paulo, agora em Atos, ele é levado agora a confrontar toda parte do Novo Testamento. É a história o quê? O que fala Atos? Atos dos Apóstolos, ou seja, o caminho, a história dos apóstolos. Por isso que é Atos dos Apóstolos. Se você abrir o livro de Atos, vai falar assim, Atos dos Apóstolos, ou seja, Diário dos Apóstolos. E aí começa a história dos apóstolos depois de Jesus. Então, o que eles fizeram depois que Jesus morre? A ordem era Jerusalém, Judéia até os confins da terra. Está aqui, ó. Ato dos Apóstolos. Ascensão. Fiz o primeiro tratado com Teófilo acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, mas ensinar. Então, quando começa, até o dia em que fui recebido em cima, pois depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que me escolheram. Então, quando você lê Atos dos Apóstolos, é o diário. Então, quando o Senhor começa essa história aqui, é tudo que os apóstolos foram fazer para confrontar esses demônios. E eles começam o quê? Confrontando os deuses da Grécia, os deuses da Babilônia, os deuses que estavam em Filipe, os deuses de Roma, os deuses de Creta, os deuses de Atena. É essa a história, começa agora. Porque até então o povo adorava isso aqui. Aí Jesus morre e agora Paulo, Pedro, João começa a trazer para esse povo o entendimento que isso aqui era demônio e que eles estavam adorando a demônios. E essa adoração a demônios paralisava a vida deles. Vou continuar. Não falei tudo. Hermes era mensageiro do comércio, atuava na constelação de Gêmeos, que representa a faceta diurna e comunicativa de Hermes, na faceta da mente, porque Gêmeos trabalha com Atenas e Atenas trabalha no domínio da mente. Atenas era a deusa que trabalhava na guerra, mas ela era estruturada para trabalhar na mente grega, para quando saía para a guerra, ela tinha o domínio da guerra. Ela fazia toda a estrutura
para que a guerra fosse vencida, porque ela fazia todo o organograma. Ela trabalhava com uma lança, então toda a palavra e toda a estrutura de Atenas, que era a estrutura de Hermes com a deusa Atenas, era a palavra que vinha arrebentando. Essa era a estrutura de Hermes usando Atenas, porque trabalhava com a mente, uma estrutura de um organograma para destruir tudo que era no comércio, porque eles queriam dominar, crescer e cada vez ser mais rico, focada na mente, troca de informações e versalidade. Quando Hermes trabalhava na frequência com a constelação de Virgem, ela representava a faceta noturna, trabalhava na estratégia focada na análise, organização e inteligência investigativa. Quando ela trabalhava com Dionísio na constelação de Peixe, ela trabalhava no caráter místico para trazer as festas, as bebidas, a orgia e tirar o inconsciente, tirando o inconsciente através da bebida e da orgia, trazia a prostituição. E quando trouxesse a prostituição, trazia a defraudação moral. E aí o time estava ganho, porque uma vez que eu te defraudei moralmente, você não tinha mais como renunciar, ou você estava na palma da minha mão. E agora você tinha que fazer o acordo que eu queria. Todos os atos eram decididos politicamente. Não esqueça que eu quero controle político e religioso. E a bebida, eu te levava a ter esse controle. E no momento que você perdesse a razão e a moral, eu te manipulava para aquilo que eu queria. Nós temos aí um caso de uma pessoa que está fazendo delação, que fazia algumas festas e algumas filmagens aonde tem alguns políticos em relações com algumas situações aonde toda a situação estava na mão de alguém grande. Tá aí o escândalo. Tá diferente da Grécia? Tá diferente desse tempo? Tem algo diferente? Não, não tem nada diferente. Tudo é um ciclo de repetição. Então, outras divindades que eu vou trazer aqui. Quando Hades estava sobre o comando romano de Plutão no submundo, ele trabalhava na constelação de Escorpião. Quando Hades trabalha na constelação de Escorpião, ele traz a pessoa a uma depressão, tristeza, melancolia. Esta era uma das deusas virgem do Olimpo. Ela trabalhava com Artemis e Atena. Ela trabalhava dentro dos lares, na organização interna, autossuficiência, trabalhava na constelação de Virgem, na atmosfera de Lilith, ou seja, novamente, prostituição e manipulação. Quando ela trabalhava com Eros, ela trabalhava com amor e desejo.
ela trabalhava com Afrodite, trazendo um monstro chamado Tifão, ou seja, ela trabalhava com Netuno. E esse Netuno, quando você tem sonhos e pesadelos que você não consegue acordar, parece que você está vivendo aquilo e você não consegue sair daquele pesadelo, daquele sonho. Quando você sai assim, apavorado. Parece que você ficou preso naquele lugar. É exatamente isso que aconteceu. É essa frequência que você entrou. É a frequência de Netuno. Perséfone é a rainha do submundo. É o que eu falei. Ela trabalha com Hécate. É a constelação de Virgem. Ela é a estação com Hades, quando Hades leva Perséfone para o submundo. É onde ele atua nos tronos de Moloque, quando há aborto, é onde ele trabalha, Moloque trabalha junto com Hécate no submundo. Não só com Hades, mas ele trabalha também Moloque Hades, porque é Hades que vai levar o coração para pesar. Se o seu coração for tão leve como uma pena, você tem direito a voltar. Se o seu coração no julgamento for mais pesado como uma pena, você não volta do Hades. Era assim que era o julgamento de Hades no submundo. Gaia trabalha com Urano, entre terra e céu. Gaia nasceu no caos, sendo a base de tudo. A maternidade, a mãe de Urano no céu, é mãe dos titãs. Atua nas constelações de Virgem, associado a Gaia. Quando ela está na constelação de Touro, ela trabalha dando fertilidade. Na constelação de Aquário, ela traz exatamente para trazer dificuldade no entendimento, trazendo que a pessoa não consiga memorizar as coisas. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, que Deus está falando comigo agora. Quando você começa a estudar os tronos, você vê o quanto Satanás foi ardiloso. Quando o Senhor fala aqui, no começo em Gênesis, que ele criou os céus e a terra, e Deus disse: haja luz, que a terra era sem forma e vazia. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E aí o Senhor começa a dar ordem, não só que crie, que ele dá ordem que gere a terra, que gere árvores, que a terra gere frutos, que a terra dele manda o mar gerar peixes. E agora esses demônios aqui tomam a forma de agir a forma própria. Então, quando o Senhor criou o céu e a terra e deu ao firmamento e diz: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas, e chamou luz dia, e as trevas chamou de noite, e foi a tarde, e a manhã, e o dia sendo o primeiro. E disse Deus:
haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas. Então, o Senhor criou, mas agora esses demônios se dizem dono. Eu agora, Reia, que ele fala assim: eu sou a grande mãe, a mãe de Urano, que é o céu, mãe dos titãs. Eu não vi aqui em momento nenhum, em Gênesis, dizer que Reia ou Reia era a mãe dos titãs. Satanás tomou a criação de Deus para ele. E no capítulo 1, 11, a palavra de Deus fala: e disse Deus: produz a terra erva verde, a erva de semente, árvore frutífera, e o fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Aí ela diz aqui a constelação, que é um demônio, fala, e frequentemente associado a Gaia pela sua forte ligação com a natureza, por ser grande mãe primordial, tem influência arquétipa de Gaia, por ser uma constelação de terra, estável, fértil e cuidador. Você vê como Satanás é asqueroso, ele não criou nada. Ele não criou nada. Ele tomou a criação de Deus, dizendo que era dele. Ele não gerou nada, mas ele roubou aquilo que Deus criou e deu um nome. Por isso, nós nos desligamos dessa frequência. Porque essa frequência dos tronos é maligna no dia do seu nascimento. Então, a palavra de Deus fala que ele vai julgar os anjos, a terra, o sol e a lua e o firmamento. Quem é o firmamento? São esses astros aqui, que criaram vida. Nós julgaremos os anjos, e esses astros serão julgados, porque criaram a forma maligna e serão julgados por Deus. Vocês estão entendendo por que que nós nos desligamos da frequência da Grécia? Porque ela traz essa influência dos tronos malignos sobre a nossa vida e sobre a nossa mente. Foi daqui que a Grécia foi criada, debaixo de uma cultura grega, para nos prender dentro da mitologia aos deuses pagãos, aonde nós achávamos que era só deuses do Olimpo, e com isso prender a nossa mente não só dentro da religiosidade, mas também ficarmos presas ao domínio maligno de Satanás sobre a nossa vida. Mas vou continuar aqui. Muitos deuses foram jogados e se retirados e lançados ao mar da Galileia. Quando nós lemos em Marcos 7:31, nós vamos ler agora. Quando o Senhor entra em Marcos 7:31,
pela segunda vez. O Senhor foi uma vez é, é, nesse lugar. A primeira vez que o Senhor vai nesse lugar foi em Marcos 5, quando ele chega na província dos Gadarenos. E chegando a outra banda do mar, na província dos Gadarenos, Marcos 5, primeiro. Saindo ele do barco, e logo que saiu ao seu encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, a qual tinha uma morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias poderia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos por grilhões, cadeias, e as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava ele dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo com pedras. Então Jesus chega a esse lugar. Esse lugar, gente, é um lugar da Grécia, chamado Decápolis. Por que Decápolis? Porque reunia 10 cidades em Decápolis. Essas 10 cidades gregas, chamadas Damasco, Filadélfia, Romana, Citópolis, Gadara, Ípolis, Dion, Pela, Gerasa, Canata, estabelecida e conquistadas por Roma. Mas no capítulo 7, depois de Jesus ser expulso, porque quando ele liberta esse homem lá, que era o endemoniado, lá de o Gadareno, que o nome era Legião, que é aquela história dos porcos, Jesus é expulso de Gadara. Todo mundo lembra. Mas esse homem fica liberto. Ele não vem com Jesus. E ele depois ele aparece de banho tomado e ele quer seguir com Jesus. E Jesus fala: Não, você vai ficar aí, volte para os seus e evangeliza. Um tempo passou. E agora Jesus volta no capítulo 7 e fala assim: E ajuntaram-se ele, os fariseus, e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Mas no versículo 31, nós vamos entrar. É a cura de um surdo e gago em Decápolis. É essa cidade. E tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, ou seja, ali no mar da Galileia, à volta do mar, ainda no território, no mar da Grécia. Jesus agora volta a Decápolis, uma das 10 cidades da Grécia. Jesus agora está retornando. Retornando por quê? Ele é novamente convidado a retornar. Porque esse homem gadareno evangelizou. Viram a transformação daquele homem que tinha uma legião de demônios. Aquele homem pregou, aquele homem mostrou a obra que foi feita na vida dele, através de uma libertação. Os demônios da Grécia, dos deuses que estavam frequenciando aquele homem, não frequenciavam mais. Ele agora tinha uma palavra
de libertação e um testemunho vivo que ele viveu um milagre. E Jesus, que anteriormente tinha sido expulso, pode voltar agora a essa cidade chamada Decápolis. O homem agora é surdo e fala com dificuldade. E agora Jesus se apresenta para esse homem. Muitos da cidade conhecem a história de Jesus e sabem que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Há uma mudança, há uma cura, há um milagre. Mas agora esse milagre será diferente. Porque Jesus agora tampa o ouvido desse homem. Se ele era surdo, por que o Senhor vai tampar o ouvido dele se ele era surdo? Porque muitas vezes nós temos que tampar o nosso ouvido, porque a voz que temos ouvido não é a voz do Senhor, é a voz de engano que Satanás tem soprado para nos tirar do caminho a qual o Senhor tem preparado para a vitória. E Satanás tem tentado todo o tempo nos fazer tirar do caminho que nos levará à conquista de vitória. Esse homem era surdo e falava com dificuldade. Como ele ia falar normalmente, como eu e você, se ele não ouvia normalmente? Então, Jesus tapa os ouvidos e agora o Senhor passa a saliva dele na língua do homem. E eu acho uma coisa muito interessante que quando teve a Covid, o teste de Covid era feito na saliva. Era um cotonete colocado na boca ou no seu nariz, até chegar na sua garganta. Ou era colocado na sua boca até chegar na sua garganta, na sua faringe. E ali era tirado da sua garganta o seu DNA, da sua saliva, para saber se você estava ou não contaminado. Quando Jesus toca na saliva desse homem, essa manifestação de Jesus não faz isso em público. Jesus tira o homem do meio da multidão. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, no secreto, para depois trazer o resultado em público. Porque nem sempre a multidão que está acompanhando você precisa ou tem fé suficiente para acreditar naquilo que Deus te prometeu. Os incrédulos vão atrapalhar a bênção que Deus está proporcionando na sua vida. Quando Paulo chega no meio da cidade e ali havia uma estátua que não era de Deus nenhum, e Paulo então começa a pregar para aquele Deus: eu vim anunciar para vocês,
para esse Deus, porque vocês têm tantos deuses que vocês levantaram um Deus aqui, para que se algum Deus faltar, vocês já têm uma estátua, e é esse Deus que eu vim pregar. Então, Deus está falando, o milagre que eu estou proporcionando na tua vida é no secreto, porque os incrédulos não precisam ver aquilo que eu estou fazendo em particular. Eles só vão ver quando a coisa estiver pronta. Porque se eles verem a coisa no começo, eles vão atrapalhar aquilo que eu estou gerando na tua vida. Então Deus tira o homem, leva para o secreto, passa a saliva na boca daquele homem e tampa os ouvidos dele. Nesse sinal, o Senhor muda o DNA. Aquele homem, assim como Abraão e Sara, tem o DNA. Sara e Abraão tiveram o DNA alterado com uma letra do nome. Abraão passou a ser Abrão, alterou o nome. O que ligou na terra, ligou no céu. Lembra das tuas atitudes, porque a tua atitude na terra vai reverberar no mundo espiritual. Ao colocar uma letra no nome Abraão, retirar uma letra, mudou a identidade de Abraão. Ao te mudar uma letra no nome de Sara, para Sarai, mudou a identidade de Sara. Ao mudar a identidade de Jacó, no val de Jaboque, para Israel, tu não será mais Jacó, tu será Israel. Agora, esse homem tem o DNA mudado. E agora esse homem fala e ouve. O que Deus quer trocar em você é tirar o teu DNA contaminado do Egito, da Babilônia, da Grécia e colocar o DNA de Cristo em você. Ele quer te dar vida. Ele quer te dar agora um transplante, mudar o teu padrão. A tua mente é que precisa ser mudada. O teu padrão não é o teu exterior, mas é o teu padrão de interior. Você até então não tinha um entendimento o que era ter uma mente de Cristo. Mas agora você vai ter uma mente de Cristo, aonde havia religiosidade. Agora haverá libertação. O teu padrão é mudado. O teu comportamento é mudado. E o padrão que você trouxe até o dia de hoje é alterado. E agora você caminha no DNA de Sião, aonde tudo é transformado. E quando há o DNA de Sião, não existe corrente, não existe cadeado, não existe impedimento, porque Satanás não tem mais domínio sobre você. Você agora é comandado pelo Eterno, porque você entra num nível de obediência. Você passa por uma porta aonde Satanás não consegue mais te segurar,
porque você entra em outra dimensão, aonde os portais do eterno estão agora sobre a sua vida. A tua roupa não é essa roupa, é uma roupa espiritual. Agora está sobre você. E você é identificado como alguém que veio da eternidade e volta para lá. É esse o propósito de Jesus sobre a tua vida. Mudar a tua identidade. Tudo que você veio até o dia de hoje é trocado para uma identidade de Sião, aonde você vai viver o propósito de Cristo sobre a tua vida. Isso aconteceu com o gadareno, isso aconteceu com o gago de Decápolis, isso aconteceu com todos que encontraram com Jesus, e isso vai acontecer com todos que entenderam o que é o profético. Todos os que entenderam o que era caminhar 3 anos dentro do profético vira uma chave. E não tem mais como você voltar à velha criatura, porque a velha criatura morreu e agora é Cristo que vive em você. O passado morre e tudo é gerado de maneira diferente, porque a tua visão agora é gerada debaixo da glória de Deus. E é Deus que está falando, não sou eu. É a presença. E eu tenho certeza que tudo que eu estou falando está batendo dentro de você. Porque a valorização da beleza do corpo não vai ter mais valor. A tua mente é diferente, porque aquilo que o Egito te prendia, aquilo que a Babilônia te seduzia, toda a confusão que a Grécia trazia na tua mente, hoje está sendo quebrada. Quando Jesus entende e o povo entendeu que a cultura, depois de Jesus, passando pelo entendimento, que ele passa pelo mar Mediterrâneo, e ele trata com aquele povo, mesmo sobre o domínio do Império Romano. O grego, que até então era a língua mais falada, agora ela perde a força. Ela não é mais tão influenciada. O comércio, agora grego, koiné, e a filosofia do urbanismo misturado com as tradições, agora entra a Judéia. O grego, que era amplamente falado, era disseminado com as ideias agora. Entrou o Novo Testamento e ele é regido pela língua da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, usado agora pelo povo da Judéia, o povo da Galileia. Séfonis, Tibírates referiam à cultura grega, agora trazendo dentro do entendimento de quem era Jesus. Agora eles começam a falar, não mais dentro dos teatros, dentro daquele povo que até então vivia vivendo dentro de Roma, uma cultura de Roma, uma cultura de promiscuidade, uma cultura que trazia os deuses do Olimpo.
Agora eles começam a uma perseguição, porque eles falam de Jesus, dos milagres que viveram, e os apóstolos começam a trazer uma palavra para aquele povo. A língua falada e a presença do que viveram dentro de uma caminhada, daqueles testemunhos dos atos que os apóstolos viveram, o diário que foi declarado dos apóstolos. Áquilas, Priscila, Paulo, Pedro, João, Tiago, agora começa a declarar uma vida em Cristo. A filosofia, as correntes gregas, o foco, a virtude, a busca da felicidade, o pensamento no mar Mediterrâneo, agora a influência traz agora a religião como um judaísmo, agora como uma religião central, o encontro do cristianismo primitivo, o mundo gentil envolveu um diálogo com a fé cristã ao pensamento grego. E é esse Paulo que leva agora para os gentios, porque o apóstolo Paulo foi levantado a levar o evangelho para os gentios. Deus não manda ele ser levantado para pregar para os romanos, pelo contrário, vá para os gentios. É eles que precisam conhecer. Nós vimos isso agora em Pentecoste, quando Pedro, na casa de Cornélio, 2.000 vidas são batizadas com o Espírito Santo, falando em outras línguas. O impacto do cristianismo no ambiente helenismo romano facilitou a expansão desse cristianismo, com estradas e cidades estruturadas, usando a descrever Jesus com raízes da filosofia grega, trazendo de um testemunho de um idioma, de um contexto urbano, uma mensagem cristã para espalhar rapidamente com uma cultura judaica tradicional, com o domínio romano, aonde tudo aquilo que Roma até então tinha o domínio, agora aquela cultura entre gregos e romanos, agora estava sendo disseminada através do cristianismo, da vida deixada por um testemunho de um homem que deixou para mim e você a mesma palavra, viver aquilo que ele viveu, a simplicidade do evangelho, a sair da frequência de todos os demônios que anteriormente era motivo de adoração. Mas agora nós temos o entendimento desse paganismo e não vamos nos remeter a uma mente grega, uma mente religiosa. Pelo contrário, nós vamos viver uma mente de Sião, onde saímos de uma mente fechada, mas voltando a ser quebrantado, a viver a vida de Cristo. Ezequiel 27, ele deixa uma palavra clara. Tu, pois, filho do homem,
Levanta lamentações a Tiro, e dize a Tiro que habitas na entrada do mar, e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor: ó Tiro, tu que dizes, eu sou perfeita em formosura, no coração dos mares estão os teus limites, os que edificaram e aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram com os teus converses ciprestes de Senir, trouxeram os cetros dos Líbanos para fazer mastros e fizeram com os teus remos os carvalhos. Ai, Jesus, os carvalhos dos remos. Ai, Senhor, peraí, peraí. Peraí que saiu aqui. Fizeram com os teus remos. Ai, Jesus, toquei aqui, saiu. Moabe, Edom, não, 27. Isso. Lucilmar, fizeram mais carvalhos de maçã. Fizeram com os carvalhos de maçã. Os teus bancos fizeram de marfim engastados, em pinho das ilhas de Quetus, de linho fino bordado do Egito, e era a tua vela para servir de estandarte, azul e púrpura, das ilhas de Elisá. Eram o teu todo, os moradores de Sidom e de Arvadé foram os teus remédios, e os teus sábios, ó Tiro, se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos, os anciãos de Gebal, e os seus sábios foram em ti os teus gavelates, e todos os navios do mar, os marinheiros se acharam em ti, para trocar as tuas mercadorias. Os persas, os lídios, os putes se acharam em teu exército, e eram os teus homens de guerra, escudos e capacetes. Penduraram em ti e manifestaram a tua glória. Os filhos de Arvade, os teus exércitos, estavam sobre os teus muros e em redor os teus gamalitas. Nas torres penduravam os seus escudos, e os teus muros em redor aperfeiçoaram a tua formosura. Tarsis negociavam contigo por causa da abundância de tua sorte de riqueza. Trocavam as tuas mercadorias, prata, ferro, estanho, chumbo, Javá, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das tuas mercadorias, davam cavalos, ginetes e mulo. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas terras do mar eram mercado das tuas manufaturas, e em troca traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava contigo
por causa da multidão das tuas manufaturas. Por mercadorias, eles davam esmeraldas, púrpuras, obras dobradas, linho fino, coral, pedras preciosas. Judá, a terra de Israel, eram os teus mercadores, e pelas tuas mercadorias trocavam o trigo, ninete, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas e por causa da abundância da sorte de riqueza, dando em troca vinho de Herbon e lã de Saar. Também Dan e Javá, Uzal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro, talhado, cássia, cálamo, e assim entraram no teu comércio. Dedã negociava contigo com baixeiro para as calvaduras. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores do teu serviço. Negociavam contigo com cordeiros, carneiros, bode. Nisso negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e de Ramá eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias davam em troca os mais finos aromas e pedras preciosas, e ouro, e Ramá, Cané e Éden. Mercadores de Sabá, Assíria, Guilmate, negociavam contigo. Estes eram os teus mercadores, e toda sorte de mercadoria, e pano de púrpura e bordados, tapete de várias cores, e cordas traçadas, e forte, navios de Tarsis, eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te entristecestes, e ficares muito famosa no coração dos mares. Os teus remeros te conduziam sobre grandes águas, e o vento oriental te quebrou no coração dos mares. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os teus cafajestes, que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados, que em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína, ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão as praias, todos os que pegam no remo, os marinheiros, todos os pilotos do mar, descerão os seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, lançarão ao pó sobre a cabeça na cinza, e removerão e far-se-ão calvos por sua causa, cirzerão de pano de saco, chorarão sobre ti com amargura de alma, e amargura e lamentarão, levantarão lamentações sobre ti o seu pranto, lamentando sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro? Quem foi como a que será reduzida ao silêncio no meio do mar? Como as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste muitos povos com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriqueceste reis da terra. No tempo em que foste quebrada dos mares, das profundezas das águas, afundaram os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti, todos os moradores da terra, dos mares, espantados por tua causa. Os reis tremerão de sobremaneira, estão no rosto perturbado, e os mercadores, dentro os povos, assobiarão contra ti. Vens
como objeto de espanto e jamais subsistirá. E aí o Senhor está falando. Essa é a profecia, porque eles vinham pelo mar Mediterrâneo. E o Senhor está falando. Aonde estava toda a riqueza, toda a honra, todo o esplendor, toda a pedra preciosa, todo domínio, todo encantamento vai cair, não vai sobrar nada, porque o Senhor destruirá Tiro e Sidom. Esse será o tempo. Nós estamos no tempo de viver o avivamento, o posicionamento. Esse é o tempo de nos alinharmos cada vez mais com o Eterno e entender aquilo que Ele quer de nós. Nós temos um Pai, esse Pai é zeloso, esse Pai cuida de nós e Ele tem preparado para vivermos esse tempo, esse sobrenatural sobre a minha e a tua vida. Por isso Ele quer nos dar esse conhecimento, para mudar a nossa mente, mudar o nosso padrão de conhecimento, de vida, e vivermos o padrão da eternidade. Eu acho que ficou bem claro que a próxima semana nós saímos da religiosidade de Roma e vamos entender o que é viver em Cristo. Amém? Todo mundo entendeu? Eu não sei Amém. se a pastora Luciene chegou. Não está. Não, não chegou. Quer que eu pergunte a Ela, ela se ela. ela tinha igreja. Então ela não deve entrar hoje. Ela não deve. Vamos orar. Orar, Vamos, pastor? É. vamos orar e vamos viver esse tempo do sobrenatural. Eterno Deus e Pai. Deus, eu sei na Shubicoma Subiandará, que esse é o tempo não só de conhecimento, mas é um tempo, Pai, de milagre, de vivermos, Senhor, segundo o teu coração. Pai, tu está nos preparando, Senhor, para vivermos, Senhor, dentro do teu propósito. Eu sei que os dias daqui para frente, Senhor, serão dias de batalha, de guerra, mas serão dias de guerra aonde nós estamos sendo transformados, Senhor, com armaduras específicas, porque nós já estamos dentro de uma batalha, aonde tu já tem nos levado a entrar, Senhor, nesse nível, Pai, de vitória. A nossa mente, Pai, está entrando no nível de entendimento. Pai, as nossas vestes estão sendo mudadas. Ah, na Chubicomanara Subiandarabe. Tu tá, Senhor, trazendo vestes espirituais. Porque, Senhor, na Chubicomanara Xérga, o nível, Pai, mudou. Senhor, o degrau, Senhor, foi agora. Nós subimos, Senhor, um degrau e não tem como, Senhor, voltar atrás, porque, Senhor, daqui para frente, na Chubicomanara Subiandarabe, Senhor, na Chubicomanara Xerga, o entendimento é outro. Aqueles que já passaram por libertação estão entendendo o que é viver, Senhor, esse nível de santidade, que é ser filho. E aqueles que ainda não passaram estão entendendo o que é ser filho eleito.
Ah, Nashubicomanara Xerga. Olha, filho, Zé Luiz, digo eu assim para ti. Tu tem falado comigo algo que estava preso. E digo para ti que essa semana tu está entrando na Shubicomanara Xerga, dentro da Shubiandaraba, de uma assinatura de um papel que está na tua frente. Há algo que está sendo providenciado financeiramente. E tu tem falado comigo, homem na Shubiandaraba, sobre Ala Shubicomanara Xerga. Estou eu te tirando desse estreito. Estou eu movimentando as águas a teu favor. Estou eu permitindo esse milagre, porque conversaste tu comigo. Algo teu comigo foi um segredo, um secreto. Por isso, homem, na Shubiandarabia, estou eu abrindo na Shubicomanara Xerga esse oculto, essa porta, esse mover. Tu sabe daquilo que eu estou falando. Eu entrei na Shubiandarabia no negócio. Tiro na Shubiandarabia, la Subcomanara Xerga, essa preocupação. Haja em teu favor. Movimentei as águas. Tu vai viver na Shubiandarabia esse milagre. Há um milagre na tua vida e o meu nome será glorificado. Continua tu se posicionando, porque tenho eu algo contigo específico na terra. E tu sabe daquilo que eu falo contigo no secreto, porque tenho eu falado contigo especificamente. Não tenho eu usado profeta. Falo contigo agora, cara a cara, com sonho e na tua mente. É assim que quero eu me manifestar para ti. Estou eu na Shubiandarabia, movendo as águas a teu favor. Estou eu trazendo também por esses dias uma surpresa, um de repente para mais alguém. Vou eu surpreender, mudar uma história. Ah, haverá choro, mas esse choro será de alegria. Haverá na Shubiandarabia um banquete, aonde na Shubiandarabia haverá uma notícia, por onde na Shubiandarabia um caminho aonde foi plantado debaixo de muito choro, mas agora voltarão com lágrimas, mas será de maneira diferente. Pai, eu quero te louvar. Senhor, devolver para ti, Senhor, tudo que estamos fazendo. A honra é tua, a glória é tua, a adoração é tua, tudo é teu. A manifestação do sobrenatural é teu. Rendemos no teu altar e devolvemos, Senhor, em ações de graça, Pai. Porque, Senhor, tudo é para a honra e glória do teu nome. Assim, Senhor, abençoa cada lar aqui representado. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço no nome, no sangue de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém, pastora. Aleluia. Deixa eu agora salvar aqui. Amém. É, vamos lá.